E aí a gente vai, tudo ok? Vendo, então vamos nós. Então, na integrada 2, a gente tem acho que esse primeiro passo. Eu sei que vocês vieram da 1, mas na 1, talvez a prótese ficasse correndo um pouco à parte, né? E aqui não, ela entra dentro de um contexto onde o paciente, desde o primeiro momento, desde a hora do exame, ele tem que ser pensado, né, no seu tratamento, seja de uma extração, seja de uma restauração, seja de uma reabilitação com prótese. Então, a gente tem que estar vislumbrando o paciente no seu tratamento completo. E isso vocês vão perceber que é um passo que mostra muito bem o dia a dia de um consultório, tá? Quando o paciente vem para o teu consultório, você pode até ser especialista numa determinada área, mas o fato é que dentro do seu plano de tratamento, você tem que entender todas as etapas e todo o caminho que esse paciente terá que fazer para ter um tratamento, o seu tratamento finalizado, né? Mesmo que nesse meio tempo outros colegas venham lhe ajudar nas áreas em que você não atue. Mas é muito importante, mesmo sendo especialista numa área, que a gente tenha noções e entenda o caminho que o paciente vai seguir, tá? Bom, lembrar a vocês que a gente está tendo esse momento e houve uma mudança, né? As aulas estão virtualizadas, mas esse momento que a gente está tendo é um momento até de muito mais conversa. Eu nem digo muito que a gente está dando uma aula expositiva. Eu prefiro dizer, nós estamos fazendo aula explicativa, né? E de orientação. Então, vocês agora têm um ambiente virtual no Moodle, onde nós vamos disponibilizar conteúdo, e esse conteúdo não é só um livro, um artigo, tem tarefas, tem pequenos exercícios, tem vídeos, né? Então, é muito importante que vocês acessem, né, o conteúdo para que a gente realmente possa interagir melhor. Então, quando a gente está falando de prótese e de clínica integrada, é tudo uma engrenagem, todo mundo junto e misturado, tá? Então, funciona assim, como uma engrenagem, onde desde o exame, vocês já vão procurar entender as necessidades do paciente, tá? Desde a necessidade mais simples à mais complexa. E isso se faz com uma avaliação clínica, uma conversa, ouvindo a queixa do paciente, para que vocês entendam, né, se aquele momento do paciente pode ser solucionado, né, as suas necessidades serão solucionadas enquanto vocês estão fazendo o atendimento. E por que eu digo isso? O exame, ele é determinante para o tipo de tratamento que o paciente vai passar. Tá? Eu sempre digo o seguinte, durante o exame a gente entende o momento do paciente, entende as necessidades, trabalha numa escala do que é mais urgente, do que de fato é preciso uma atuação mais imediata, e claro, vai fazendo um plano de tratamento à medida que você observe que é possível sim, de um início até o final, solucionar essas necessidades. Então, o exame clínico, se detenham bastante, o paciente vai chegar até vocês, não é só aquela coisa, mas eu já atendi, eu já conheço, não, entende um pouquinho mais essa engrenagem, né, que a partir do exame clínico vem aí um planejamento em que vocês vão buscar nos professores solucionar, né, as questões vinculadas ao paciente, e aí, dentro dessa realidade, surge a prótese, porque muitos dos pacientes que estão sendo atendidos na universidade, muitos, né, não dá para generalizar, porque a gente tem, mas eu diria que uma boa parte tem alguma necessidade protética, né, e a gente vai trabalhar aqui muito focado na prótese facial removível. E por que ela, né? A prótese removível, ela não é uma prótese para um dente só, né, ela faz parte de todo um contexto, você está fazendo a sua dentística, a sua pele, a sua cirurgia, e ao final, muitas vezes, quando você se depara, tem aquele paciente que tem ausências dentais e que vão ter que ser solucionados, né,
através de uma prótese móvel. É uma opção de tratamento viável. Eu gosto muito de falar assim, as pessoas, elas olham para removível muito como quem diz assim, essa prótese aí é simples, ninguém quer mais. Mas se a gente for olhar o histórico dos pacientes em serviço público e privado, a gente vai perceber que tem muito paciente que necessita de prótese removível e prótese total, que são as próteses móveis. Professora, mas hoje tem um implante, né? Então dá para resolver com implante. A gente tem que lembrar que nem todo paciente é paciente para implante. E aqui eu não estou fazendo uma abordagem meramente econômico-financeira, né? Eu estou fazendo uma abordagem geral. Então, tem pacientes que, por uma questão de saúde geral, não podem fazer ou não querem fazer. Então, essas próteses móveis podem ser o caminho a ser seguido com eles, tá? Então, quando entra no contexto da prótese removível, a partir do exame a engrenagem ainda é maior. Por quê? Porque para fazer a prótese removível, pessoal, eu tenho que ter feito dentística, pele, eu tenho que ter toda a abordagem do paciente, o paciente tem que estar totalmente adequado. Então, só relembrando, né, porque a gente já passou por uma etapa de laboratório, então eu vou olhar esse paciente, vou moldar o paciente, e é claro, vocês já viram em laboratório que uma vez moldado o paciente, eu preciso fazer uma avaliação, um delineamento, e daí surge um desenho. A partir desse desenho, eu vou preparar a boca desse paciente e começar a etapa de prótese laboratorial, onde eu moldo, mando para o laboratório me volta essa estrutura, me volta depois os dentes para poder instalar. Então, é um processo. Professora, mas é um processo complicado. Eu diria que não é complicado, a partir do momento em que você entende o processo. Ele é complicado quando você não entende ele, quando você quer fazer sem ter entendimento de qual passo você vai dar. Mas a partir do momento em que você entende qual o próximo passo e por que você está fazendo, ele é um processo simples, que passa, e repito, onde a fase mais importante é o exame. A fase mais importante da PPR, podem ter certeza, é o exame, porque a partir dele, qualquer planejamento se torna mais fácil, qualquer execução se torna direcionada, tá? Pessoal, tá dando para ouvir e ver as imagens direitinho, vocês me balizem, né, porque como eu falei para vocês, meu computador de vez em quando dá umas saídas de rumo. Então, Sim, vamos lá. Ver, tá? Eu queria uma manifestação de vocês. Por exemplo, alguém acha que esse paciente, da forma como ele chegou, né, na figurazinha lá em cima, né, a de cima, que eu posso chamar isso de uma reabilitação com prótese removível? O que é que vocês acham? Vocês já tiveram algumas vivências clínicas. Qual é a impressão que vocês têm quando observam um paciente dessa forma? Se alguém quiser se manifestar, por favor. Vou na democracia, vou pedir alguém aqui, viu? Vamos lá, professora Fátima. A senhora acha que é um tratamento ideal? E eu tô fora da democracia aí, meu povo. Foi só uma provocação, hein? E aí, bom, gente, vocês acham que, ó, a foto de baixo é um paciente sem a prótese removível. A foto de cima é o paciente com a prótese posicionada. Vocês acham que com a prótese posicionada na boca, ele está reabilitado? Ou, na verdade, teve alguma mudança com ela, se para melhor ou para pior? A Emily disse aqui que não, a Liberalina não. Opa, legal, o pessoal se manifestando, massa. Pessoal, isso aqui é uma questão, e a gente aqui não vai só falar em estética não, tá certo? É claro que basta olhar e você já vê que o parâmetro estético não tá legal, tá certo? A Alessandra está dizendo, independente da prótese, ele não está reabilitado. Exatamente, ele não está, né? Esse ajuntamento de dentes que botaram na boca dele não quer dizer que ele foi reabilitado. E eu vou dizer uma coisa para vocês, isso aí não é exceção, não. Isso aí tem muito paciente que chega desse jeito,
tá? A Lara dizendo, falta uma total adequação, perfeito. Deixou em situação de classe 3, cara, deixou exatamente, não avaliou o paciente nas suas necessidades. Na verdade, às vezes o paciente, confesso a vocês, ele sai até, entre aspas, satisfeito, porque ele chegou sem dente, ele está saindo com dente. Só que é um satisfeito aparente. É um satisfeito em que ele, se você observar, é um paciente que não sorri direito, quando fala tem medo de falar e a prótese cair, tem outras necessidades, né? Então, a gente não pode dizer que foi feita a reabilitação, tá? E o que eu considero mais, assim, o que chama mais atenção, e foi pontuado aí, cadê a adequação? Né? É um paciente que não está adequado para uma prótese, e aí é onde há o ponto crucial. O paciente para uma prótese, ele tem que estar adequado. Eu tenho que conhecer tudo que foi feito, saber onde eu vou posicionar apoio, tudo, pessoal, porque senão eu faço uma reabilitação como essa, meia boca, né? Aquela coisa meio assim, beleza, eu fiz e acabou, mas eu não me preocupei com o bem-estar do paciente, tá? Bom, é claro que se a gente for pensar em prótese, Vúlia, existe só prótese removível? Claro que não, pessoal. Hoje em dia, vocês vão ter, vocês são bombardeados todos os dias, se vocês entrarem no Instagram, tem prótese de todo jeito, né? Com vários tipos de planejamento, materiais diferentes, formas diferentes e conceitos de concepção, de manufatura diferente. É claro, tem para todo mundo, né? Mas o que eu gosto de pontuar é que a prótese parcial removível, que é a que a gente está enfocando agora, ela normalmente, ela recebe um olhar meio enviesado, de todo mundo. Porque, para muitos, ela é fácil de fazer, molda e manda fazer. Não é isso, tá? Para outros, não tem mais lugar para prótese removível, tem um implante. Mas entende, para muitos, mas muitos pacientes, ela é a solução. Para quem vai para o serviço privado, não tem prótese removível no serviço privado. Tem, pessoal, e tem muito. Eu vou para o serviço público, tem mais ainda. Então, assim, a professora Fátima pode, até Fátima fazer uma intervenção, a professora Fátima trabalha no CEL, né, no Centro de Especialidades Odontológicas, e ela tem lá, né, Fátima, um serviço de atendimento, você podia nos falar um pouquinho, né, dessa frequência de pacientes. Com certeza. O setor de prótese que funciona no CELS, a prótese mais procurada para ser executada é a prótese removível, a prótese parcial removível, a velha PPR. O velho que eles chamam de bridge, né, Fátima? Bridge. É o bridge, do inglês bridge, né, que aí foi adaptado e aportuguesado. Vocês teriam uma ideia, eles chegam no serviço com a boca mais ou menos semelhante àquela boca que a Júlia mostrou aí. Para o profissional colocar ou reabilitar com uma prótese parcial removível. Aí a gente questiona com eles que não pode fazer agora, ele tem que primeiro adequar a boca, fazer as isodontias, fazer as restaurações, fazer a cirurgia que por acaso forem necessários, para depois a gente executar a reabilitação com a PPR. Mas eles já chegam nessa... Exatamente. A Fátima pontuou uma coisa muito interessante, pessoal. Muitos pacientes, eles já chegam, eu quero a prótese. Eles acham que é exatamente aquele conceito assim, retilíneo, né? Moldou, recebeu, independente das outras coisas. E é um conceito que muitas vezes vem de experiências anteriores, com dentistas anteriores. Porque eles vêm se repetindo isso, não é isso, Fátima? O profissional tem uma grande parcela de culpa nisso. O profissional, o cirurgião dentista. Porque, às vezes, o paciente chega nessas condições e o profissional faz a prótese. Exatamente. Embora não esteja reabilitando o paciente, mas ele faz a prótese. O paciente sai
com dentes, morto de satisfeito, porque não tem conhecimento científico de nada, né? E sai morto de satisfeito porque está com dente. Exato. Mas não deveria, ou pelo menos hoje a mentalidade já está. Eu já sou mais antiga no ramo, hoje está muito melhor, mas mesmo assim ainda existem profissionais que fazem a prótese com a boca naquelas condições. Pessoal, e assim, é uma coisa que a gente quer pontuar com vocês, longe de mim, da Fátima e dos professores de prótese, querer transformar vocês em especialistas. Não, não é essa a questão. É transformar vocês em agentes informadores do tratamento, principalmente aqueles que não forem para prótese. Porque muitas vezes, vocês vão receber pacientes no consultório, vocês estão fazendo outra especialidade, e o paciente vem com uma demanda de prótese, e muitas vezes vocês não vão saber, se não tiverem essa informação, encaminhar, ou dar uma resposta de melhor encaminhamento para o paciente. Então, a nossa ideia é que vocês tenham noções de exame, de planejamento, de execução, e eu não digo para julgar e ficar apontando o dedo para o colega, não, mas para orientar o paciente com relação a tratamentos, a como fazer tratamentos, onde fazer. Então, repito, esse momento de vocês, eu digo que é muito rico, tá? É a etapa, né? Vocês já estão aí 2, 3, 4, saíram, daqui a pouco vocês já estão lá nos consultórios, nos empregos, então é muito importante que vocês vejam essas situações que vão acontecer. Vocês vão presenciar, quando saem da faculdade, o paciente tratou canal, vocês vão oferecer para eles núcleo e coroa, e ele vai ouvir, vocês vão ouvir dele a seguinte resposta: não, extrai que eu vou botar um bridge. Isso é fato, isso é realidade. E não é uma realidade de interior, de serviço público, não. É uma realidade que aparece no consultório particular, no serviço público, no interior, na capital, em qualquer lugar, tá? Então, a ideia mesmo claro, a gente tem muito a falar sobre prótese, não é um curso de especialização, mas é um entendimento sobre o que a prótese pode oferecer enquanto tratamento, tá? E é claro que a nossa abordagem, até por função do cargo e do momento, é em PPR, tá certo? Bom, o fato que a gente já conversou aqui, existem várias demandas, vários tipos de paciente, e muitas vezes a pergunta vem, mas por que a prótese removível? O paciente pergunta, o colega pergunta. Existem situações em que a prótese removível, ela é a solução para aquele paciente, tá? O paciente não tem osso para colocar implante, o paciente está com alguma debilidade sistêmica que não pode colocar implante, o paciente tem alguma limitação econômica que não pode fazer uma fixa ou um implante, o paciente tem perda de estrutura, de suporte labial, e aí é um pouco mais complicado outro tipo de prótese. Então, as demandas são muitas, né? É claro que a gente gosta e quer ver uma prótese finalizada de uma forma tal que ela seja estética e funcional, tá certo? A estética, ela é uma consequência de todo o tratamento. É claro que a gente, para todo paciente, todos nós, quando a gente se olha no espelho, a primeira coisa que a gente quer ver é algo bonito, né? Mas a gente tem que saber trabalhar o bonito com a função. Então, a prótese removível tem esse grande desafio, torná-la bonita, o que às vezes é uma tarefa difícil, se a gente pensar que as PPRs têm grampo, mas não é impossível, tá? Difícil, mas não impossível. Mas dá para torná-la esteticamente favorável e funcionalmente equilibrada, que é o mais importante. Porque eu gostaria que cada um de vocês fechasse os olhos agora e imaginasse cada um usando uma prótese removível. Eu sei que é difícil a gente imaginar isso. Eu sei que nenhum de nós gostaria de estar usando. Mas vamos lá, se eu vou indicar isso para um paciente, eu preciso imaginar como é que eu gostaria que aquela prótese se comportasse na minha boca, né? Então, esse é o objetivo, é entregar o melhor para o paciente. Bom, então, a gente tem aí um caminho a ser seguido, tá certo? Eu diria que até a gente pode dizer que é um protocolo, que vocês já conhecem parte desse protocolo, porque vocês fizeram laboratório, e outra questão que eu gosto de pontuar. Na prótese removível, pessoal, o que dá mais trabalho é o laboratório. Porque na clínica, se você vem
com todo o planejamentozinho de laboratório, e olha lá, trabalho, também vou abrir uma aspas aqui, porque se você faz bem teu laboratório, em 3, 4 sessões tu acabou tua prótese na clínica. Agora, isso tem que ter um laboratório onde você saiba exatamente o que você quer entregar para o seu paciente. Delineei, desenhei, já vou para a clínica fazer. Se você tiver isso em mente, coisa flui rápido, tá? Não fica travado, não, tá certo? Pulou aqui um slide, vamos voltar. Então, só para a gente fazer o fechamento disso aí, o paciente, ele sempre vai buscar, claro, ele às vezes quer o caminho mais rápido, mas entenda você, enquanto dentista, atenda um paciente nas suas necessidades gerais, né? Ele quer as suas demandas atendidas. Paciente feliz, pessoal, é retorno para o consultório. E aí vamos falar exatamente como é que isso funciona. O paciente, quando ele tem suas necessidades atendidas, ele é o melhor indicador de outros pacientes. Ele vai falar bem de você, ele vai lá para o Instagram, né, que hoje vai lá dizer, olha, minha doutora é legal, meu doutor é legal. Então, paciente feliz é paciente que te traz paciente e que retorna no teu consultório, tá certo? Bom, então, só fazendo uma coisa mais gráfica, né, e eu coloco aí a prótese no centro, mas não é porque ela é o centro de tudo, pelo contrário. A prótese, ela depende de todos os outros. Se eu não tiver todas as especialidades, eu não entender um pouquinho das outras especialidades, eu não funciono. Então, protesista, quem escolher, vou logo dizendo, quem escolher fazer prótese, é uma especialidade maravilhosa. E é uma especialidade que você tem que entender das outras, um pouco de todas as outras. Eu não diria nem um pouco, hoje em dia, quase que muito de todas as outras, porque para o teu trabalho funcionar, as outras têm que também estar linkadas com você. Você tem que ter colegas fazendo endo, pério, se você não fizer, porque hoje em dia vocês vão ter o quê? Formação em 2, 3 especialidades fácil, né? Na época que eu, professora Fátima, era uma odontologia mais especializada, você escolhia prótese, você fazia só prótese. Com o passar do tempo, não. Agora vocês fazem prótese, fazem implante, fazem pério, fazem dentística e harmonização, enfim. Vocês acabam tendo acesso e fazendo mais especialidades. Então, a prótese, ela realmente, ela necessita que todas as outras especialidades trabalhem em conjunto, de forma integrada, para ela funcionar. Então, vamos levar isso aqui um pouco para a clínica de vocês. O paciente de vocês na clínica é um paciente que já vem adequado. Ah, professora, então eu não vou fazer a extração, a dentística. Vocês vão estar adequando para um outro colega. Porque, vejam bem, se vocês forem fazer tudo isso, chega no final do semestre, vocês não fazem a prótese. Então, o que acontece? A gente normalmente trabalha na lógica de que o paciente ele vem adequado de um semestre anterior para estar com vocês. Vocês vão fazer em cima de adequações anteriores. É claro que podem acontecer situações onde ainda tem algo por fazer. Mas a nossa ideia é trazer pacientes mais adequado possível para vocês atenderem. E os pacientes de clínica de vocês vão estar adequando, lembrando sempre que se aquele paciente vai para a prótese, aquela adequação, ela tem que ter um direcionamento, né? Ela tem que ter um pensamento em função da prótese, tá certo? Pessoal, alguma dúvida até agora? Tá tudo tranquilo? Estão todos me ouvindo? Tudo tranquilo, professor. Tranquilo, prof. Beleza. Desculpa estar perguntando, porque é tão solitário, tá? Eu estou aqui é uma sala que eu tenho, né, que eu dou aula nessa sala. E eu estou sem ninguém, estou solitária, mas eu fiz questão de vir dar aula numa sala de aula, para eu sentir que eu estava dando aula, né? Porque a gente dá aula em casa, às vezes a gente fica, puxa, perde a noção. Mas, enfim. Então, vamos lá. Planejamento integrado, tá? Então, vai ter a fase pré-protética, que é essa fase de adequação, e vai ter a fase protética. Então, na fase protética, é aquele planejamento direcionado, exatamente para o tipo de prótese que vocês vão construir, onde vocês já têm noção de que grampos vão usar, né? Aqui eu trouxe esse slide só para vocês entenderem o seguinte, é claro que na faculdade a gente faz uma coisa mais focada, mais concisa, um pouco mais simplificada. Mas hoje em dia, se vocês forem em consultórios particulares, se vocês forem no serviço público, vocês vão ver que vai ter moldagem, vai ter scanner, vai ter planejamento digital, existe uma série de possibilidades, né? Para a gente poder examinar o paciente e traçar um planejamento para ele.
Na faculdade, a gente vai trabalhar de uma forma simplificada, mas não quer dizer que o simples não seja completo. Simplificada no sentido de que a gente vai usar um caminho em que, onde vocês estiverem, se vocês estiverem em Fortaleza, no Oiapoque, no Chuí, no serviço público, no serviço privado, vocês têm condição de fazer. Se não tiver nada, a não ser uma moldeira e um alginato, vocês vão conseguir fazer com que esse paciente seja tratado. Então, o simples não quer dizer com poucos recursos ou não sair tão legal. Pelo contrário, o simples é mostrar para vocês que vocês só tendem a crescer à medida que agregam outros elementos, né, diagnóstico, elementos de planejamento, tá? Bom, e essa interseção, né, entre as disciplinas dentro da integrada vai nos fazer, a primeira coisa, avaliar qual é o problema do paciente, tá? Qual tipo de prótese ele precisa usar. Vamos definir as prioridades, lembrando, pessoal, que a prótese na faculdade os pacientes pagam. Então, eu preciso saber, será que esse paciente tem uma condição que ele pode pagar 2 próteses ou só uma? Então, é importante entender o paciente, definir as prioridades dele para que a gente possa realizar o tratamento, né, e a prótese que é indicada. Muitas vezes, a gente sabe que aquele paciente precisa da PPR, mas não é o momento dele fazer. Então, também nós vamos ter que entender como falar isso para o paciente, como chegar, como explicar, porque prótese não é só fazer a prótese, é relacionamento. Todo paciente de prótese, ele demora em consultório um bom tempo, tá? Pode ser um tempo rápido, que aí vai 6, 7 sessões, pode ser um tempo maior, mas é um paciente que cria vínculos, e ele quer saber, ele quer entender o tratamento dele. E ele também gosta de entender por que ele não vai ser tratado. Então, é importante a gente saber se comunicar, né, para mostrar ao paciente quais são as reais necessidades dele. Bom, mas vamos aqui, né, focado no exame, como é que eu vou avaliar uma arcada parcialmente desdentada, né? Fica sempre aquela dúvida. Mas vamos resgatar PD2, onde a gente falava em dente pilar direto, dente pilar indireto. Na verdade, pessoal, a prótese, eu sempre brinco que ela é um conjunto de engenharia, arquitetura e psicologia. A psicologia é para entender o que é que o paciente quer e se eu posso entregar a ele o que ele quer. A arquitetura, porque é um verdadeiro desenho do que eu espero entregar para ele, né? Mas é um desenho em que eu tenho que fazer um cálculo para que a engenharia, ela realize. Então, quando eu avalio a boca do paciente, eu tenho que ver o que é que realmente, quais dentes realmente estão podendo ser utilizados, sempre lembrando que a prótese removível tem grampos, né? Então, como tem grampos, eu tenho que pensar, puxa, será que esses dentes têm estrutura íntegra? Será que estão na real condição? Será que não tem mobilidade? Será que o grampo vai trazer algum malefício para esses dentes? Eu tenho que fazer esse tipo de análise antes de chegar e dizer que vou fazer uma PPR, tá? E é claro que nem todos os dentes vão poder receber grampos. Tem dente que está ali fraturado, tem dente tratado endodonticamente com uma restauração imensa. A gente precisa avaliar, puxa, será que uma vez que eu coloco o grampo em cima desse dente, esse dente vai resistir? Eu tenho que imaginar tudo isso antes, pessoal. Por quê? Vamos lá, vamos para a vida real, vida como ela é. Dentro do consultório, se eu faço a prótese, e esse paciente com esse mesmo dente chega uma semana depois com o dente fraturado, adivinha de quem é a culpa? Na cabeça dele, a culpa é do grampo. E quem fez aquilo ali? O dentista. Então, o dentista vai ter que dar um jeito no dente dele. Então, a gente tem que fazer um planejamento prévio, mas já pensando num futuro próximo. Então, todas as avaliações relacionadas à PPR vão incluir estruturas dentais, estruturas moles, se o paciente, como é que ele está, se tem lesão de palato, se tem lesão de língua, se tem altura suficiente na região lingual, se tem toros. Então, também não vamos pegar aqui e dizer que PPR é só para botar grampo no dente, não. PPR é mais do que isso. PPR tem conectores, então os conectores, por onde eles passam? Então, se eles passam por sobre determinadas estruturas, eu tenho que saber o que é que essas estruturas têm, o que é que elas oferecem, tá certo? Bom, e dentro disso, é importante que, e a gente vai, eu e a professora Fátima, seria muito legal se agora, com essa plataforma online, a gente tivesse uma documentação desses pacientes. Em que sentido?
Pronto, a professora Fátima falou aqui, ó, PPR tem muita carga envolvida. PPR, vocês podem gostar ou não, mas PPR é pura física, é movimento e força. Eu lembro que eu peguei, uma vez eu fui no Eli, e aí tinha aquelas anotações que os alunos fazem em aula, né? E aí a aluna estava transcrevendo, eu acho que uma gravação, e eu devo ter falado em física. Ela botou assim, meu Deus do céu, física não. Mas a PPR é pura física, pessoal, tá? Então, voltando aqui ao slide, seria muito interessante vocês fotografarem o paciente de vocês, porque criarem já um hábito de consultório, sabe? O paciente se vê como ele está chegando e ele vê como é que ele está saindo, tá? E é importante como documentação. Eu acho que agora é o momento de vocês já começarem a criar o hábito de como é que vocês querem fazer no consultório de vocês. Então, fazer um exame clínico, pedir a radiografia, fotografar isso e ter uma documentação. Isso é um portfólio. Portfólio que vocês vão ter, inclusive, para num outro momento dizer, caramba, olha só, eu atendi esse paciente e foi assim que eu resolvi. Então, é muito importante criar esse hábito, porque é algo que vocês vão implementar na vida clínica de vocês. Ah, Júlia, mas eu não vou fazer prótese, vou fazer endo. Não tem problema. Você tendo esse hábito, você vai fazer para qualquer paciente, né? Que é a documentação de chegada e a documentação de saída, tá? Lembrar que os pacientes, eles pagam a prótese, tá certo? Então, eles vão ter que ir na assistente social, vocês não vão lidar com relação a dinheiro e valores, né? A assistente social é quem vai trazer a esse paciente as formas de pagamento, os valores e como a coisa vai andar, né? Financeiramente para o paciente. Então, não é responsabilidade de vocês. Mas, no consultório de vocês, provavelmente vocês vão estar à frente disso. Bom, então, qual é a ideia, né? Uma vez o paciente examinado, avaliem as estruturas, dentes pilares, principalmente, pessoal, os dentes pilares que estão vizinhos aos espaços desdentados. Esses são os primeiros, tá certo? Óbvio que a gente está falando aqui inicialmente em dentes, porque estruturalmente, se ele tem pério para fazer, se ele tem dentística, se ele tem endo, o que ele tiver que fazer tem que ser feito antes. A PPR só entra depois. Então, a estrutura do dente tem que ser revista, saber se ele é forte o suficiente para aguentar carga e movimentos, assim como a área desdentada, né? Se não tem lesão, se não tem raiz residual para que se faça cirurgia, né? Se não tem freio, inserção de freio. Inserção de freio, faz a remoção do freio. Então, assim, na hora que a gente avalia o paciente, já começando a imaginar o que é que se vai colocar, você fica pensando quais dentes eu vou usar. Então, se eu vou usar esses dentes, vamos ver como é que eles estão, será que eles são fortes o suficiente para estar dentro desse sistema que a gente chama prótese removível, tá? E nisso a gente vai avaliar qualidade e quantidade, porque a gente sabe que existem inúmeros tipos de configuração de boca. Desde aquele paciente que só tem um dente na boca, para aquele que só perdeu um dente. Né? Então, existem N possibilidades. Então, para cada paciente, pessoal, sempre olhar a boca, já imaginando o resultado que vocês querem, mas levando-se em consideração a qualidade, né, da estrutura dental e a estrutura de fibromucosa e tecidos moles, e a quantidade de dentes que está presente na boca, tá? Então, com relação à qualidade, aí sim é exatamente aí que a gente vê toda a parte integrada. Você vai ver a parte periodontal, tem mobilidade, não tem. Oclusão, vocês não sabem como a oclusão é determinante para a prótese removível, tá? Eu vou mostrar aí uma situação para vocês. Coroas, se o paciente já fez coroas, e se essas coroas estão preparadas para receber grampo. Então, não é todo paciente que apareceu com uma coroa, um núcleo e coroa que pode botar PPR. Não é assim, tá certo? Saber se há um distanciamento favorável entre os arcos, ou seja, eu sempre uso essa máxima, paciente para prótese, qualquer que seja ela, tá? Avaliem ele de boca fechada. Fechem a boca do paciente para saber se tem espaço para colocar dente. Porque, por incrível que pareça, às vezes não tem. Ou por migração em bloco, ou por extrusão de determinados elementos dentais. Então, isso aí, na verdade, tem que ser muito bem mensurado para que você não caia no erro de indicar um tratamento e esse tratamento não ser o tratamento realizado, tá? Então, observar a presença de extrusões, dentes inclinados, estética, né? A gente viu o paciente, como é que ele chega. Às vezes, pessoal, até saber como é que ele chega já te dá uma certa tranquilidade. Caramba,
ele já chegou desse jeito, assim, eu tenho como melhorar muito a vida dele, né? Te dá até uma autoconfiança, porque às vezes o paciente chega numa condição que infelizmente não é a melhor, tá? Então vamos lá, coroas existentes, né? Normalmente, quando o dentista recebe um paciente, ele já pensa no planejamento próximo e futuro, ele já vê o seguinte, cara, se eu vou fazer uma coroa, eu vou deixar essa coroa preparada, porque esse paciente pode precisar de PPR. Então, uma coroa preparada é uma coroa que tem fresa, que já tem um nicho preparado para receber o apoio, né? É uma coroa que já foi concebida na intenção de colocar uma prótese removível, tá certo? Então, por isso que eu falei, nem toda coroa é uma coroa para dente pilar de PPR. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Sim? Posso continuar? Tudo certo. Não. Tá. Beleza, é porque a gente vai falando aqui, eu engato primeiro e vou falando, e aí não sei, tá? Então, vamos lá. Bom, como eu falei para vocês, estética, eu tenho um pensamento sobre estética, porque a estética é algo pessoal e intransferível, tá? O que é belo para mim pode não ser belo para vocês, enfim. É algo que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque quando a gente externa um conceito estético nosso, pode não ser o do paciente, né? A professora Fátima pode me confirmar, mas a gente já teve pacientes, por exemplo, que receberam uma dentadura e queriam que colocasse grampo na dentadura, para dar aquela impressão de que era um bridge. Eu já tive pacientes que a gente não, o grampo chegou e para mim a estética, o grampo estava aparecendo demais. A paciente virou e disse, não, doutor, eu quero é que apareça. Então, isso é um conceito estético dela, porque muitas vezes, para ela é importante mostrar que usa um aparelho do tipo bridge, né, que é a prótese removível. Então, a parte estética, tomem cuidado com as impressões, né, de vocês, às vezes a gente fala ali na frente do paciente e nem se percebe de que muitas vezes você está chocando o paciente porque a opinião dele é um pouco diferente da sua, né? Isso eu digo em relação à estética, tá? Então, muito cuidado com essas ponderações. Seja em qual nível for, tá, pessoal? Uma restauração. Às vezes o paciente, ele não quer aquele dente branco parede. Ele quer um pouquinho mais branco, mas o nosso nível de exigência, às vezes, vai para aquela estética que a gente vê nas revistas, e às vezes a gente acaba superdimensionando um resultado que muitas vezes para o paciente não era tanto aquilo que ele queria, tá? Bom, com relação à oclusão, olha só, às vezes, quando você perde o paciente para fechar a boca, você diz, minha Nossa Senhora, por onde é que eu começo? Ele fechou a boca e você diz assim, e agora? Ele fecha a boca e você abre a boca. Você fica assim, nossa, por onde que eu vou começar? Né? E isso é uma situação complicada, né? Porque realmente existem várias demandas que não só... Na verdade, a prótese muitas vezes entra por último aí, né? Então, é um planejamento integrado, é um planejamento que não dá para só a prótese trabalhar e só a prótese pensar. A prótese é um start do planejamento, onde outras disciplinas, às vezes cirurgia, às vezes não, muitas vezes a cirurgia vai trabalhar, a endo vai trabalhar, tá certo? Aqui é um exemplo para vocês, deixa eu ver se vai rodar, de um trabalho que foi feito na Clínica Integrada 2, paciente de removível. Vocês estão ouvindo o professor Danilo falar? Não? Bom, então, deixa eu falar. Foi um caso feito há 2 semestres atrás, tá certo? O Danilo está aqui junto com as alunas e vocês estão percebendo que tem uma PPR, e ali só está a PPR na fase de prova dos dentes, ela não foi acrilizada. E a paciente queria dentes maiores, então a gente já fez a PPR com os dentes maiores e a periodontia nos ajudou fazendo a cirurgia, né, estética de correção para aumentar os dentes da paciente. Olha que legal, um planejamento conjunto, um planejamento reverso, no sentido de que a prótese ela veio antes para determinar a quantidade, o tamanho do dente, a pério vai atuando, fazendo o aumento, né, da coroa,
da parte clínica da coroa, e depois vai entrar a dentística, fechando o diastema, deixando o dente dela mais largo. Então, isso é um tratamento integrado, isso é um tratamento pensado nas necessidades da paciente que já chegou com essa demanda, né? Que tinha os dentes pequenos e que queria realmente melhorar a estética. Deu para entender isso aí, pessoal? Ok? Viu, professora? Vamos seguir. Oi? Ok? Tudo ok, professora. Ok. Beleza, beleza. Isso é só um exemplo do que vocês vão poder fazer na clínica de integrada, tá certo? O Danilo é uma máquina de orientar cirurgias e é uma parceria muito boa quando você pode ousar a fazer planejamentos fora da caixinha, né? E por que eu digo fora da caixinha? Porque às vezes, não gosto muito de prótese, eu vou fazer aquele trabalho mais feijão com arroz. Cara, aproveita para fazer trabalhos em que você aprenda um pouco mais, porque você pode não ser protesista, mas você pode ser um periodontista. E como periodontista, você vai ajudar muito o protesista, tá certo? Bom, uma outra situação que a gente percebe muito é a situação de estrutura dental, né? Vocês vão pegar muitos pacientes que vêm com a raiz. Mas já tratou o canal semestre passado. Beleza, tratou o canal, ok. Só que você vai ver o tamanho dessa raiz. E aí você vai se questionar, será que dá para colocar um núcleo e coroa? Aí alguém vai te dizer assim, dá para colocar um núcleo e coroa. Perfeito, legal. Mas será que núcleo coroa e a estrutura do dente que sobrou vão aguentar um grampo? Essa é a grande pergunta. Porque o dente que vai receber uma PPR, ele tem que aguentar força. Então, ele não pode ser simplesmente um dentinho. Ele tem que ser o cara. Ele tem que ser o dente, tá? Então, muito cuidado, porque a gente vê muita fratura de dente, cara. Depois que o paciente recebe a prótese, 6 meses depois, vem com a coroa na mão, com o núcleo. Ai, quebrou. E aí, quebrou, mas a gente já sabe que quebrou. Porque excesso de carga física, movimento e força, tá? Então, quando indicar endo, eu vou indicar endo de um determinado dente. Esse dente é um dente pilar de prótese. Antes de indicar endo, pessoal, avalie se esse dente de fato precisa ficar. Se esse dente tem condição de receber carga. Porque se ele não tiver, você não vai indicar endo, você vai indicar cirurgia. Tá? Parece meio paradoxal, né? Estou dando aula aqui de prótese para botar dente, a professora diz aqui que eu posso tirar dente. Porque, na verdade, você tem que agir como arquiteto e como engenheiro. Você tem que ter o cálculo, né? Se eu vou colocar algo que vai causar força e tem movimento, eu preciso saber se isso aqui vai aguentar. Quando o arquiteto e o engenheiro vão construir um prédio, eles têm que saber se o pilar aguenta, senão cai, imagina o sufoco, tá? Então, é importante fazer um estudo dessa estrutura, se essas estruturas são capazes. Às vezes, vocês vão pegar um dente pilar que tem uma imensa restauração MOD, dente tratado canal, avaliem se o dente vai conseguir pegar um grampo. Professor, então a senhora está dizendo que todo dente assim eu vou extrair? Não, você não vai usá-lo para prótese, tá certo? Muito cuidado. Porque se você tem a intenção de tratar aquele dente para usá-lo para prótese, você tem que saber se ele pode ser usado para a prótese. Se ele não for usado para prótese, sem problema nenhum, tá certo? Bom, observem essa radiografia, não sei se está nítido aí para vocês, tá certo? Mas é fundamental o exame radiográfico em PPR, tá? E por que isso, pessoal? Porque, além da qualidade da estrutura dental, a gente vê nível ósseo, né? E aí nós vamos lá para as radiografias panorâmicas, periapicais, para que haja um entendimento se aquele dente, repito, consegue receber carga, né? Lembrando que é força e movimento, tá? Então, observem esse caso agora que eu estou postando, né? O paciente chegou, tratou o canal do canino. Me digam, eu queria que vamos pegar aqui, eu vou na democracia, né? O Ismael, tá de microfone ligado aí. Tá ok, Ismael? Ok, professora. Vamos lá, Ismael. Essa periapical que eu coloquei aí, você acha que esse canal no canino faz sentido ou não? O paciente só tem esses 4 dentes, tá certo? Uhum. Você acha que esse canal vai fazer diferença em um planejamento protético ou não?
Professora, na minha opinião, eu acho que não. Por que que você acha, assim? Você me dê só um direcionamento. Professora, eu preciso levar em conta, como a senhora mesmo falou, tem que levar em conta também a estrutura óssea ao redor do dente. E eu percebo que aqui não está tendo suporte ósseo bastante. Não sei se a senhora Perfeito, concorda comigo. perfeito. Mas vamos lá, eu vou pegar aqui, é porque eu não tenho como pegar todo mundo, né? Mas deixa eu te falar, você deu uma análise perfeita, mas eu vou além da tua análise, tá certo? Sim. Alessandra, tá por aí? Oi, Nossa, professora. Alessandra, na sua visão, fora o dente tratado endodonticamente, os outros três ficam ou saem? Na minha visão, sai, mas assim, eu acho que tem que ver clinicamente também, né? Não parece ter nenhum suporte ósseo, mas eu já vi muito tratamento do Danilo funcionar, né? Mas assim, aparentemente parece que não. Pronto, vamos lá. Você tocou num ponto, tá certo? Eu vou dar duas visões de um mesmo fato, tá? Esse paciente é um paciente que nunca vai usar prótese, certo? Chegou na clínica, você recebeu e ele disse, não quero botar prótese. Estou muito feliz do jeito que eu estou. Faz sentido manter esses dentes? Faz. Ele não vai usar prótese. A carga que ele tem, provavelmente, clinicamente, como você disse, pode ser avaliada como deixar o dente aí, certo? Sim. Mas vamos lá, e se eu for colocar uma PPR que eu tenho que colocar grampo nesses dentes? E aí, o tratamento periodontal vai dar jeito? Não. Vocês estão entendendo como eu diria até um dilema para o protesista? Vai acontecer de vocês chegarem com o Danilo, vocês foram lá, né? Pegaram a periapical, mostraram para o Danilo, e o Danilo vai dizer, vamos raspar. Quando ele chegar lá, ele vai dizer, mas esse paciente vai precisar de prótese. Aí o paciente pode dizer, eu quero fazer. E aí a raspagem talvez não seja mais a solução. Você está entendendo, Alessandra? Sim, entendi. Por quê? Porque esses dentes, muito provavelmente, e clinicamente a gente provavelmente vai perceber, não têm capacidade de receber força e movimento. Tá certo? Sim. A gente fica tentando fazer. Isso. Agora, se o paciente disser assim, não, doutora, eu não vou usar prótese, eu estou tão feliz com esses meus dentes. Sim. Ele não vai usar prótese. Então, talvez, por livre-arbítrio, por vontade própria do paciente, como ele não vai usar prótese, você não vai mexer. Uhum. Certo? Mas o que é importante é a questão da tomada de decisão, tá certo? Sim. Como eu perguntei ao Ismael, o tratamento endodôntico no canino fez sentido? Fez para tirar a dor do paciente, concorda? Porque se ele tem tratamento endodôntico, ele tinha um problema. Tá? Sim. Mas, se eu pegar esse mesmo paciente, tiver que extrair os outros dentes vizinhos para fazer uma prótese, esse tratamento endodôntico me deixou com um dente na boca, ser o canino, tratado endodonticamente, que eu não sei se vai ser capaz de receber força e movimento. Entendeu? Moral da história, pessoal. Todo caso, ele tem que ser visto de várias formas, né? Qual o tratamento, qual a prioridade, qual é o direcionamento, aquilo que eu falei lá no começo. Qual é o direcionamento, qual é a prioridade desse paciente? Se ele só quer fazer a raspagem, vai embora sem prótese, ok. Mas se vocês tiverem um direcionamento para a prótese, a visão de vocês tem que ser de engenharia e arquitetura, né? Com o cálculo de força e movimento, tá certo? E olha esse outro aqui, o que é que vocês acham? Esses outros aí, assim, unidos cairemos, né? Todos estão aí, clinicamente eu posso dizer, porque todos esses pacientes eu os vi, né, na clínica, e clinicamente essa outra radiografia, quando a aluna da integrada, acho que, não, CO2, eu acho, quando pediu para eu avaliar, a professora, a Alessandra dizendo assim, fica sempre tentando fazer a forma mais conservadora. Alessandra, mas é perfeito esse pensamento, né, a forma conservadora. Agora, sempre pensar o seguinte, eu estou sendo conservadora, mas eu preciso entender qual é a realidade do tratamento final em função da prótese, tá certo? Não resta dúvida que o pensamento conservador, e eu sou adepta 100% de um pensamento conservador, mas que algumas horas, para a gente da prótese, principalmente da prótese removível, a gente entra num dilema.
Porque se eu mantenho o meu tratamento conservador, eu estou tirando do paciente a oportunidade de ter a prótese por mais tempo. Porque eu faço a prótese, meses depois a prótese extraiu os dentes dele, certo? É como esse paciente que me chamaram, meu orientador pediu para a senhora dar opinião sobre a prótese. A minha opinião é que você vai chamar um professor de cirurgia. Parece assim, mas é a visão que a gente já tem do resultado final. Não dá para fazer removível, pessoal, em dentes que não sejam fortes, tá? Infelizmente, não. Essa é uma realidade que não dá para a gente fugir, tá certo? Bom, falando em tecidos moles, né, é importante, principalmente nas regiões onde não tem, ou melhor, onde tem ausência dental, que a gente avalie as inserções dos freios, tá certo? Porque elas podem interferir. Volume de tuberosidade. Então, a cirurgia entra muito nisso aí para diminuir o volume de tuberosidade. Resiliência da fibromucosa. Se a fibromucosa é flácida, se ela é aderida. Então, a gente tem que estar ali sempre prestando atenção. Por que isso? Porque eu preciso entender como é que a prótese vai funcionar. Se a fibromucosa é flácida, isso quer dizer mais movimento. Se ela é aderida, menos movimento. Então, eu já entendo como vai acontecer, né, o dia a dia desse paciente mastigando, né, fazendo as funções, né, e nessa região qual o impacto que vai acontecer, tá certo? Então, realmente, o que vocês viram aí, a gente mexe um pouco com cirurgia, tá certo? E não é só cirurgia, a imagem aí tá uma extração, mas a gente não se resume a falar somente de extração. Então, eu posso ter cirurgias de redução de tuberosidade, frenectomias, exodontias, correção de rebordo. Então, o pessoal que gosta de cirurgia ajuda muito a prótese, né? Agora, ajuda mais ainda quando a pessoa que vai fazer a cirurgia entende por que está fazendo. Então, por isso que eu falei para vocês, ninguém quer especialistas em prótese, a gente quer pessoas que entendam, muitas vezes, o que o especialista quer fazer. Porque a partir do momento que você entende, você diz, puxa vida, vou ajudar aquele meu colega deixando na altura correta, fazendo o procedimento adequado, tá certo? Então, olha só, mais radiografia, e vocês estão vendo aqui que eu estou insistindo nas imagens radiográficas mais do que nas imagens clínicas. Não quer dizer que as imagens clínicas não sejam importantes. Elas são muito importantes. Mas as radiográficas me dão real noção de algo que é invisível. Invisível até para o paciente. Você chega para o paciente e diz, olha, você tem um dente incluso. Ele, mas eu nunca vi. Não vai ver mesmo, ele é incluso. Né? Só a radiografia vai me dar isso aí. Então, é importante, pessoal, essa avaliação de vocês. Se der tempo, o paciente não tem a radiografia panorâmica, pede uma panorâmica, vamos ver como é que está esse paciente, vamos trabalhar em cima de dados, em cima da imagem radiográfica, tá certo? Em um outro caso aqui, olha, só para vocês terem noção, eu estou mostrando aqui casos diferentes e casos que estão lá na ficha para serem atendidos por vocês na integrada, tá certo? Porque essa semana, acho que foi segunda-feira, eu fui para a aula inaugural da integrada 3, que eu estou lá e aproveitei, né? E estava olhando os casos da integrada 2, então são pacientes que alguns de vocês podem ter que atender, tá certo? Então, vejam que trabalho tem muito, tem trabalhos aqui que vocês podem ousar, a gente pode ousar dizer que praticamente todas as especialidades vão colocar a mão, né? Vai da cirurgia até chegar na prótese, tá certo? Então, é importante uma análise muito apurada do engenheiro, arquiteto e psicólogo que vocês são, enquanto dentistas também, tá certo? E olha só, a questão do favorável e desfavorável entre as arcadas. Quando a gente não tem distância favorável, pessoal, a gente ou faz levantamento em bloco, ou tem que cortar os dentes. Então, na hora de cortar os dentes, ninguém corta os dentes, o bel prazer. Porque na hora que você passou a broca, você vai causar perda de estrutura, provavelmente dor. É possível que você tenha que indicar um tratamento endodôntico. Então, imagina só, o teu paciente chegou no teu consultório, está te pagando uma PPR. Beleza. No meio do caminho, tu diz, você vai ter que me pagar um canal. Já vai ficar ligado. Não, fora o canal, você tem que pagar a restauração. Assim, mas eu vim aqui fazer uma prótese, você está aqui, você está me dizendo que agora eu vou ter que fazer canal e tal. Então, o paciente precisa saber. Na hora que você fecha a boca, você fotografa, você mostra para ele, e ele entende, diz, tá certo, realmente não tem espaço para o dente. Então, é importante essa visualização do problema. Quando a distância é favorável, é uma maravilha. Você praticamente já tem metade dos seus problemas resolvidos.
Agora, quando ela não é favorável, pessoal, aí você tem que realmente botar um pouquinho da cabeça para funcionar de como você vai fazer, qual a sequência e quais as especialidades que vão atuar para facilitar o tratamento protético, tá? Tudo tem pró e contra, tá certo? Tudo. Então, colocar uma PPR tem prós e tem contras, tá certo? Desgastar um dente tem prós e tem contras. Então, vamos lá, vamos fazer um tratamento mais simples. Tratar canal, tem pró e tem contra. O maior pró é que se elimina a dor, mas o contra há um certo enfraquecimento da estrutura. Então, todos os tratamentos, a gente tem que fazer a opção, né? A gente tem que, eu costumo dizer que a gente tem que fazer um checklist. O que é que o paciente está ganhando com o tratamento, né? E que, eventualmente, ele está perdendo. Se o que ele está ganhando é maior do que ele está perdendo, isso é como tudo na vida. Então, aquilo ali tem como resultado favorável para ele, tá certo? Bom, dentro dessa perspectiva, né, eu sei que tudo que eu falei aí, falei de uma forma até mais geral, porque a gente está abordando um conteúdo dentro de um exame clínico, porque a ideia dessa aula é trazer vocês a uma realidade de exame clínico e não ser uma aula tecnicista a falar de prótese, mas eu sei que vocês devem aí, com o passar do tempo, ter esquecido algumas coisas. Então, vale a pena, pessoal, dar enfoque em alguns conceitos para que vocês lembrem, né, quando a gente estiver conversando, quando a gente estiver questionando. É óbvio, vai cair em alguma avaliação? Óbvio, né, porque vai fazer parte do dia a dia de vocês, tá? Então, esses conceitos vão desde o que é um dente pilar, pilar direto, pilar indireto, né? Quais os dentes vocês vão usar. Então, quando a gente perguntar, qual o dente pilar direto, qual o dente pilar indireto, vocês saberem, né? Então, pilar direto é aquele dente que está vizinho ao espaço desdentado, né? E o pilar indireto é aquele que está distante. Oi? Professora, nesse último caso que a senhora mostrou no slide, quando nesse caso aí que estava sem espaço para o dente, no caso a senhora falou que seria indicado um tratamento endodôntico e mais alguma coisa? Uma restauração, né? Só o tratamento endodôntico e a restauração? Provavelmente, Geisa, porque na hora que você faz o corte do dente, muitas vezes você vai fazendo esse corte, tá certo? Guiado, sem anestesia, tá? Se ele for pouco, tá? Para você saber a sensibilidade do paciente. Se você atingiu dentina. Atingiu dentina, você vai anestesiar, tá certo? Agora, quando você já vê como é esse caso aí, que você tá tirando uma boa parte de dente, é muito provável, não estou dizendo que é 100%, porque tem pacientes com a polpa atrésica. Então, pode não acontecer o tratamento endodôntico. Mas uma vez cortada a estrutura dental, você vai recompor aquela oclusal, né? Então, você pode fazer isso com a onlay, você pode fazer isso com a restauração direta, tá certo? E se eventualmente você vai para um tratamento endodôntico, você vai terminar o tratamento endodôntico e vai fazer essa restauração. Onlay, agora, você não vai recompor a estrutura total, você vai recompor na altura que você quer deixar. Deu para entender? Sim, deu, que é novo para mim esse cortar, assim, deu para entender. Porque, veja bem, se você não, vou usar a palavra cortar, né, e não desgastar, mas se você não planificar isso aí, como tá, você já viu ali que tem espaço para dente na arcada superior? Não. Então, se você não fizer isso, você não vai colocar uma prótese removível, tá? Aqui eu vou abrir um outro parênteses, tá? Porque daria até para a gente pensar em implante. Mas veja bem, eu posso até colocar um implante, o implante está dentro do osso, não é isso? E a parte da coroa? Como é que eu boto se não tem lugar para coroa? Uhum. Então, eu tenho que criar esse espaço, e a única forma de criar esse espaço, quando o paciente tem essa invasão, tá? Fazendo o desgaste, tá certo? É provocar o desgaste até eu conseguir o espaço necessário. Deu para entender? Sim. Ok? Mais alguém com alguma dúvida? Então, vamos seguir. Aqui. Então, a gente estava ali nos dentes pilares, né? Avaliar o que é um dente pilar, saber o que é um extremo livre, né? Fibromucosa, como é que ela vai participar. Lembra que tem a questão das classificações. Então, existem conceitos
que são fundamentais para que a gente siga, né, no estudo da PPR. Então, dente pilar direto, dente pilar indireto, isso aí são conceitos importantes, porque na hora que a gente questionar vocês entenderem sobre o que se trata, né, a pergunta e o questionamento, tá certo? Não sei se vocês lembram também, tinha as classificações, né, que a gente tinha aí as classificações dos dentes, né, com relação à distribuição deles na arcada, quanto ao suporte ou transmissão de força e que é uma classificação da prótese, tá certo? E a classificação de Kennedy, tá? Que são aquelas classes e modificações, tá? Então, na classificação de Kennedy, para quem não lembra, né, ou para quem, enfim, lembra, mas não está muito claro, ela é uma classificação, pessoal, que vai ser feita depois da adequação de boca. Vocês só vão fazer essas classificações depois que a boca estiver adequada. Por que isso? Vocês precisam entender quem é que fica, quem é que saiu, porque se teve dente extraído, já mudou totalmente, né? Então, ela é feita a partir depois das adequações, né? Eu posso ou não contar com alguns espaços a partir do momento em que aqueles espaços participem da reabilitação. Então, a classificação de Kennedy, ela prioriza o que você quer de resultado no seu planejamento. Então, vamos lá. Eu tenho classificações diversas, né, de Kennedy, né? Por quê? Porque a arcada, quando se perde dente, ninguém perde o mesmo dente sempre, né? Assim, todos os pacientes vão perder o primeiro molar? Não. Então, para cada configuração de arcada, a gente deu uma nomenclatura, certo? Então, existem regras, chamadas regras de Applegate, né? Que são regras, de uma forma geral, para definir como você classifica, tá certo? Então, uma das coisas que é muito importante nessas regras é que a classificação de Kennedy, ela vem de posterior para anterior. Então, todo o espaço posterior, ele é mais importante para a classificação do que o espaço anterior. Então, ele dita a classificação. Então, como é que isso vai acontecer quando a gente começa a estudar essas classificações? A primeira classificação, são 4 classes, né? Classe 1, 2, 3 e 4 de Kennedy, tá certo? A classe 1 de Kennedy, tá? É uma classe onde a ausência posterior bilateral dos dentes. Então, você tem aí molares de um lado e de outro, ausentes, né? Podem ter premolares ausentes, mas o fato é que a parte posterior, você vai ter a participação da fibra mucosa de um lado e do outro, tá? Já a classe 2 de Kennedy é somente um lado posterior com ausência dental. E olha o trocadilho, né? Classe 1, 2 lados posteriores ausentes. Classe 2, um lado posterior com ausência dental. Então, um trocadilho aí para que vocês lembrem um pouco mais essas classificações. Então, a classe 2 tem a participação da fibra mucosa numa das hemiarcadas. A classe 3 é uma classe que a gente chama intercalar, né? Ou seja, tem dente, tem um espaço, mas tem dente de um lado e do outro desse espaço, tá certo? Então, a classe 3, ela vem também de posterior para anterior, né? E quando surge um espaço, um espaço que surgiu, né? E teve dente de um lado e do outro, a gente coloca como classe 3 de Kennedy. E aí tem uma classificação que é uma classificação um pouco diferente, que é chamada classe 4, que é um espaço anterior com envolvimento de linha média. Então, quando o paciente infelizmente cai, fratura os 2 centrais, ele envolveu a linha média, aquele espaço que se abriu ali, ele tem todos os outros dentes, mas ele perdeu esses 2, e a gente vai colocar prótese nesses 2, né, a prótese removível correspondente a esses 2, então aquele espaço lá é correspondente à classe 4 de Kennedy. Agora, existe uma regrinha, né, que é um detalhe, que envolve essas 4 classes, porque das 4 classes, 3 têm algo em comum, tá? Das 3 classes, classe 1, classe 2 e classe 3 de Kennedy, essas classificações, elas aceitam um negocinho chamado modificações, tá? Então, eu posso ter, fora os espaços da classe, outros espaços na boca. Só que a classe 4, ela não permite isso. A classe 4, ela só é classe 4. Ela não dá para ser outra coisa. Ela só é classe 4. Já a classe 1, 2 e 3, ela pode ser classe 1 com modificação, classe 2 com modificação, classe 3 com modificação, tá certo? E as modificações, elas dizem respeito a
quantidade de espaço e não o tamanho dos espaços. Então, é o número de espaços que apareceram, tá certo? Uma outra classificação é a classificação quanto à distribuição dos dentes. Então, o paciente, ele vai perdendo dentes, à medida que ele vai perdendo aqueles dentes, eu vou montar aqui como é que eu faria a prótese desse paciente, tá? Então, na hora que eu percebo quem são os pilares diretos desse paciente, se eu fizer uma ligação entre eles e formar uma superfície, a distribuição desses dentes é chamada distribuição superficial, tá? Ou seja, eu pego os pilares que eu vou usar, ligo eles entre si, formou uma figura geométrica, é uma superfície, distribuição superficial, tá? Então, a distribuição superficial é óbvio, é melhor de ser trabalhada, porque provavelmente eu vou ter mais dentes para trabalhar, melhor distribuição de forças, mais dentes para dividir essa função, tá certo? É diferente de uma situação onde o paciente perde muitos dentes e os que sobram, quando eu ligo eles, só dá uma linha. Ou seja, muito provavelmente, ou tem poucos dentes, ou esses dentes estão tudo alinhados entre si, e me dá uma condição desfavorável de movimento, né? Possibilita mais movimento da prótese. Então, a condição de distribuir. Mas a gente faz. Sabendo que ela é cheia de dentes, que é a distribuição chamada pontiforme. É em forma de ponto, por isso o nome pontiforme, né? E a força só incide nesse dente. Se esse dente for um canino, for um pré, for um molar, cara, até segura, né? Porque são dentes que têm uma tábua óssea. Estão perguntando se travou. O pessoal tá travado? Travou? Tá. De vez em quando falha o som, Júlia. E agora? Tá legal? Voltou? Não, tá legal. Melhorou bastante. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se ficar muito travado ou ruim, eu tento fazer um outro vídeo sobre a aula e postar para vocês, tá certo? Ao final, vocês me passam esse feedback, tá bom? Sobre o conteúdo que ficou aí com deficiência, tá? Bom, Mas foi okay? um ou dois slides, Júlia. Perfeito. Então, pessoal, olha só. Então, voltando aqui, a distribuição pontiforme é aquela que o cara, muitas vezes, só tem um dente, muitas vezes não, ele tem um dente, e aquele dente vai ser o suporte dental da prótese. Lembrando que, às vezes, dois dentes, um do ladinho do outro, é também considerado pontiforme, tá? Mas o fato é que é uma condição muito desfavorável. Se a gente estiver falando de canino, molar, premolar, esses dentes até aguentam uma boa carga, pessoal, mas se a gente estiver falando de lateral, de incisivo central, é mais complicado. Então, muitas vezes, o paciente que chega com esses dentes que eu acabei de citar, né, lateral, central, e vocês se veem naquele dilema, puxa, o que é que eu faço com esse dente? Muitas vezes é melhor uma prótese total para o paciente do que uma prótese parcial segura num único só dente. Tá? E aí vem aquela hora de você tomar a decisão junto com o paciente, né? Às vezes o paciente, principalmente com o canino, né, que eles falam que é a presa deles, eles não querem tirar. Então são coisas que vão ter que ser trabalhadas, conversando, fazendo o paciente entender e entendendo também a realidade do paciente, tá? Bom, então existem situações, tá aqui a prova que existem, né? Situações onde a gente tem que trabalhar com limite. Essa paciente que tem um molar superior pontiforme e os dois era um canino e um lateral, tá? Por serem ali juntos, dá a configuração pontiforme também. Essa paciente a gente não extraiu, a gente fez do jeito que tá aí. Vocês devem me perguntar por quê. A paciente de 95 anos, tá? E com uma série de problemas sistêmicos. Então, a gente optou por não mexer com cirurgia, tá? Fez só a adequação, a parte de dentística, e tentou trabalhar dentro da limitação da paciente, tá certo? Bom, uma outra classificação é com relação à prótese. Como é que a prótese joga força no sistema estomatognático, tá? Ela vai fazer essa transferência de força ou só por dentes, ou pelo dente e pela fibra mucosa.
Então, na prótese removível, ou a prótese é dento suportada, ou ela é dento muco suportada. São as duas classificações que a gente mais trabalha, né? Na prótese total, existe a prótese muco suportada, é só mucosa. Não é o caso, não é o nosso caso aqui. Então, a gente tem nas dentos suportadas, pessoal, a gente tem aquela condição que tem um espaço desdentado, mas tem dente de um lado, tem dente do outro, então a carga vai ser distribuída, né, entre dentes. Não vai ter aí a fibromucosa como elemento participante, tá? Já na dento-muco suportada, a fibromucosa, ela participa em 100%. Se ela é dento-muco suportada, a fibromucosa tem sua participação e a sua importância. Muitas vezes ela é o fator determinante para o sucesso ou não da prótese, tá certo? E existe uma situação que a gente chama de uma situação limite, né? Que é a prótese dento suportada, porque tem dente de um lado e do outro, mas tem um comportamento dento-muco, que é o quê? Aqueles extremos, né? O paciente, por exemplo, perdeu a quantidade de dentes, como nessa imagem, e a gente sabe que tem dente de um lado, tem dente do outro, mas o vão é tão grande que eu tenho certeza que a prótese a célula vai tocar na boca, na fibromucosa e vai transferir a força. Então, apesar de ter dentes de um lado e do outro, ela se comporta com o comportamento, com a participação da fibromucosa. Então, nesse caso, a gente vai ter um cuidado diferenciado na hora do planejamento, porque sabe que a fibromucosa vai fazer diferença no resultado. Lembrando que a transferência dessa força é feita pelos apoios, tá? Sejam eles no cíngulo dos dentes anteriores ou na oclusal dos dentes posteriores, e pelas células, né? As células é quem fazem a parte de cobertura da área desdentada e seguram os dentes. Então, essas células podem fazer a transferência de carga, quando elas estão na prótese dento-muco suportada, ou um preenchimento apenas de espaço, quando elas estão nas dentos suportadas, tá? Bom, e a dúvida, né, aqui de uma forma geral, a dúvida é por onde começar, né? Professora, a senhora falou de exame, falou dos conceitos, e eu sei que entendam. É uma aula em que a gente não vai ser tecnicista de estar aqui mostrando uma coisa que vocês já viram na PD2, né? Mas é óbvio que existe aqui todo um processo a ser cumprido e de procedimentos. Então, só para relembrar, que a primeira coisa, né, fora o exame, vocês vão fazer, tá? Vocês vão pegar o paciente, fazer um exame apurado, vão moldar esse paciente, tá certo? Uma moldagem boa, com a visualização de dentes, fibromucosa, palato, né, quando for superior. Então, tem que ser um modelo bem realizado, para que a gente leve esse modelo em delineador. E aqui, quem puder, esse link, né, esse QR Code está levando para um vídeo do YouTube, que tem lá os primeiros passos de delineamento, tá certo? Um vídeo que a gente fez. Então, o delineamento é uma parte fundamental, vocês vão ter que passar pelo delineamento, pessoal, não dá para dizer que não dá para delinear, e eu ainda digo mais, o pessoal, quando eu dou aula em curso de especialização, fica tudo assim, delineador, eu digo, ó, o problema do delineador é que todo mundo criou um bicho de 7 cabeças com delineador, achando que ele é um oráculo, que ele vai responder todas as perguntas, e às vezes você tem medo e nem quer fazer essas perguntas. Na verdade, o delineador é um elemento de checagem, tá? O que eu pensei para o meu paciente, eu vou lá e digo, dá para fazer, não dá para fazer, e o que é que eu tenho que fazer para melhorar? Eu considero assim, por isso que eu acho que ele é um instrumento fundamental para os nossos planejamentos. Então, no delineamento, nós vamos fazer aquela parte de traçar equador, marcar as arinhas de retenção, né? Checagem geral do modelo. Cara, se você sabe fazer um delineamento focado, isso é rápido. Garanto a vocês que é rápido, tá? Então, fazendo todo esse traçado nos modelos, a gente vai ter uma forma mais adequada de fazer o planejamento. Lembrando, lá da figurinha da PD2, tá? Que eu mostro para vocês que tem que ter uma direção de sessão, vocês devem lembrar da aula da PD2, né? Que a gente fala que a gente trabalha planos guias, né? Olha, cortando as proximais, né? E as superfícies ficando paralelas entre si, para que a prótese tenha um direcionamento adequado. Então, é importante saber se há esse paralelismo, se não há, o que é que eu tenho que fazer para deixar paralelo, né? Eu posso
trabalhar fazendo desgastes nos dentes, posso trabalhar fazendo acréscimo nos dentes, para deixar paralelo, e posso simplesmente, no meu delineamento, conseguir esse paralelismo, tá? Então, é muito importante essa checagem no delineador. Por quê? Porque na hora que essa peça, uma vez trabalhada as proximais, uma vez definido o equador protético, ela faz o seu encaixe da forma mais adequada, sem provocar força desnecessária, porque força sempre vai ter. O que a gente não quer é uma força desnecessária ou desorientada, né? Uma força que não está orientada por um eixo do dente. Também vocês vão dar uma vista na questão dos grampos, os conectores, né? A professora Fátima vai falar sobre isso, mas só relembrando aqui que os grampos têm uma variação com relação à sua retenção, e essa variação vai em função da flexibilidade, né? A flexibilidade tem a ver com o comprimento, tá certo? Tem a ver com o diâmetro. Então, assim, Júlia, mas isso aí é matéria lá da PD2. Cara, não é matéria só da PD2. Você tem só que ter uma noção para que você saiba escolher determinados grampos. Afinal de contas, se vocês forem na literatura, vocês vão ver que tem inúmeros grampos. E a gente aqui, resume, né, esses grampos para vocês, dentro dos grupos, né, dos grampos de ação de ponta e os grampos com ação de abraçamento. Então, a gente faz, na verdade, um apanhado de vários grampos, e aí resume em 8 grampos, né? E que desses 8 grampos, vocês vão usar 2 ou 3 ou 4, dependendo do planejamento. Então, assim, é importante, tá, que vocês deem uma olhada nessas nomenclaturas. É só pegar uma aula da PD2, tá? Lá na PD2 a gente, acho que mastigou um pouquinho isso com vocês, falou dos grampos, mostrou o que cada grampo podia fazer. Por que isso? Porque é muito fácil para mim, para a professora Fátima, quando olha para o modelo e dizer, olha, bota o grampo T, o grampo L, o grampo tal. É fácil. Mas por que é fácil? Porque ao longo de todos esses anos, pessoal, a gente foi observando quando, por que usar cada grampo, quando não usar cada grampo, quais os diferenciais de cada um. Então, para que isso se torne fácil para vocês, tem que fazer parte do dia a dia, vocês têm que praticar. E a prática vai levando cada vez mais a essa liberdade de ação, de escolha, né? Sem precisar estar toda hora recorrendo. Peraí, deixa eu ver qual é a indicação. Ou vejam um pouquinho, né, sobre cada grampo, porque eu acho que é importante. Existem aqueles grampos de ação de abraçamento, existem os grampos de ação de ponta, são diferentes entre si, tem indicações parecidas muitas vezes, e na verdade, é importante que vocês resgatem esse conteúdo, tá certo? Para que aqui a gente não seja simplesmente uma aula conteudista e aquela coisa, poxa vida, já vi isso, vou eu ver de novo. Não. Eu vou disponibilizar lá na plataforma, tá certo? Um apanhado desses grampos com as suas indicações, tá? É importante que a gente faça dessa rotina, né, de acessar a plataforma para ver os conteúdos, tá? Então, lembrando aqui só graficamente como é que é uma ação de ponta, como é uma ação de abraçamento, tá? Agem diferente, tá certo? A ação de ponta sai da cela, de abraçamento, ele tem essa ação vindo a partir do apoio. Então, prestem atenção, porque eles configuram ações diferentes, tá? E essas ações dão, às vezes, mais ou menos retenção, a depender do caso. Então, cada grupo age diferente, tá certo? Bom, e essa seleção de grampo? Vamos lá, Júlia, vamos sair do campo teórico, vamos para o campo da clínica. Eu chegar e saber o grampo que eu vou indicar, porque está lá escrito, o grampo T, tem a indicação tal. Não. Você vai saber a indicação, os prós e os contras, porque na clínica você vai ter que avaliar o dente, que você vai colocar aquele grampo, você vai ter que avaliar qual o tipo de classificação da prótese, nem todos os grampos podem ser usados em determinadas classificações, onde é que está a área de retenção, esteticamente, aquele grampo é bom ou é ruim, se ele interfere na oclusão, se eu quero mais ou menos retenção. Olha como é que é essa questão de quando você vai para a clínica. Não é mais só saber sobre o grampo. Não é mais só saber que o grampo T é um grampo T, tá? É saber por que você está usando aquele grampo. Ou então, por que você não pode usar aquele grampo. Então, a aplicação clínica
né, ela envolve muito mais elementos do que simplesmente a gente listar, né, num quadro, olha, o grampo é assim, assim, assado, porque tem no livro. Não é, pessoal, porque fica muito fácil eu pegar e listar isso sem ter a vivência clínica. Então, o que a gente quer de vocês, é que quando vocês forem lá para a clínica, vocês saibam minimamente sobre ele para que a gente possa discutir esses outros elementos, né? Ó, você sabe que o grampo circunferencial é assim, pois vamos lá, me diga, você acha que ele é estético? Você acha que para esse caso pode ser aplicado? Você acha que ele vai dar a retenção necessária? Então, não adianta a gente ficar só no campo teórico, tá? É botar na prática mesmo. Bom, e óbvio, depois que eu passo por toda essa fase conceitual, que vocês ainda vão ver conectores com a professora Fátima, eu vou desenhar PPR, né? Eu sei que a gente tem o quê? 2 práticas de desenho lá na Pré-4, né? Ah, é muito pouco? Eu acho pouquíssimo. Se eu tivesse a gente dá prótese, se desse um mundo pra gente, a gente ia dar um mundo de prótese para as pessoas, né? Então é muito pouco para vocês aprenderem a desenhar. Mas é importante, eu não digo, não é desenhar, porque desenhar, pessoal, nem todo mundo gosta, nem todo mundo quer. Mas se você souber indicar, você pode simplesmente escrever para o teu técnico, né? Então o desenho, ele é uma reprodução de uma ideia, que pode ser feita através do desenho, massa, legal. E ele pode ser feito através da transcrição. Olha, dente 24, grampo é o T nas áreas indicadas. Dente tal. Então, ou seja, você só não pode abrir mão de fazer o planejamento. Você só não pode abrir mão de dar um indicativo para o técnico que você quer, porque você conhece seu paciente, tá? Então, é complicado, muitas vezes, aquele profissional que quer fazer prótese, simplesmente porque ele manda para o técnico faz tudo e ele entrega para o paciente. Ele é um vendedor. Ele é um vendedor de prótese. Só que o problema do vendedor é que ele não sabe nem como foi o conceito daquela prótese. Então, quando a prótese dá problema, ele fica aperreado. Ele tem que ligar para a fábrica para saber como é que eu conserto isso aqui. Aí o paciente, descobrindo isso, vai direto na fábrica. Ele deixa de ir lá. Ele vai direto no laboratório. Eu vou fazer minhas próteses no laboratório, porque eu vou estar pagando um dentista para fazer se eu tenho um laboratório para fazer. Tá? O laboratório é um parceiro, ele tem que estar junto com a gente, elaborando os casos, dando ideias, sim, porque há um grande aprendizado a nível laboratorial, para que a gente consolide a finalização dos tratamentos. Então, o desenho é isso, é um indicativo para o laboratório. Aqui tem também QR Codes, vai estar lá no ambiente AVA, tá certo? Indicando sites e até vídeos sobre desenho, tá certo? E planejamento. Então, tem acho que uns 4 vídeos que a gente vai disponibilizar a partir dessa semana. Eu já vou conversar com a professora Fátima, a partir da aula dela, vai estar disponível para vocês, tá? E uma coisa que eu sugiro, tá? Para que vocês tenham também como prática, vocês podem, existe um aplicativo que eu, junto com a Unifor, vou ver até se ainda está no ar, que é a Arcada Virtual. E a arcada virtual, você produz lá, você tira os dentes, né, que eventualmente o paciente não tenha, você faz um print e você tem a arcada do seu paciente. Então, você tem no papel a configuração da arcada do teu paciente que tu pode indicar, né, junto com o modelo. Para aqueles que não gostam de desenhar ou não querem desenhar em modelo. Então, de toda forma, é um excelente recurso para facilitar a tua comunicação com o laboratório, tá certo? Lembrando que, longe de mim, da Fátima e da professora Márcia e do professor Lucas, que vão estar com a gente, como professores de prótese, a gente não vai entregar para vocês uma fórmula matemática de resultado. Não, a gente vai entregar para vocês conhecimento para ter bom senso, informações para ter bom senso, tá? Para que vocês saibam julgar o que fazer, como fazer, por que fazer, certo? Porque todo planejamento vem de um processo de reflexão, um processo de pensar no outro também, principalmente a gente aqui em área da saúde, a gente tem que pensar no que o outro pode usar, no que ele precisa de fato, tá certo? Então, fórmulas matemáticas aqui não vão existir não, tá certo? Bom, quero chamar a atenção para vocês, para algo que vocês devem ver muito em sites, Instagram, Facebook. Eu vivo vendo os alunos
e perguntam, e as próteses removíveis sem grampo, as próteses removíveis estéticas, as próteses removíveis flexíveis. Os pacientes adoram isso aí. Olha, eu vivo vendo no Instagram e no Facebook o paciente, quanto é? Como faz? Vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Essa prótese, ela normalmente sai até mais cara para o paciente, porque tem a pegada estética, tá certo? Ela é uma prótese, muitas vezes, muco-suportada, trazendo aí, quando não realizada da forma ideal, lesões de mucosas. Às vezes o paciente encara isso como um tratamento indefinitivo e é uma prótese que pode trazer lesões periodontais, inclusive, tá? Então, assim, elas surgiram para tratamentos provisórios, tratamentos de pacientes que iam colocar implantes, e elas tiveram uma difusão muito grande porque muitos pacientes viram, nossa, prótese sem grampo, então é o paraíso, não vou precisar mais usar aquelas coisas com metal na boca. Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Isso é considerado uma prótese móvel? Ela é móvel, né? Mas ela não é uma PPR convencional, retida a grampo, ela não está nessa categoria, tá certo? É claro que a gente precisa avaliar caso a caso quando vê um paciente usando essa prótese. Mas eu chamo a atenção de vocês que nem tudo que trabalha só estética, que é aquilo que eu falei lá no começo, trabalha função. Então, às vezes, o paciente pode vir a ter um prejuízo funcional porque a prioridade foi a estética, tá? Então, se vocês na clínica, paciente questionar, mas aqui faz aquela prótese estética, mas eu quero prótese estética na cabeça e no conceito do paciente é a sem grampo, ou é essa toda em resina, tá? E a gente tem que tomar cuidado, inclusive nas opiniões que a gente dá sobre isso, porque às vezes há um certo milindre, né, de quem faz, de quem vende isso como tratamento. A princípio, eu queria contar com a compreensão de vocês que o que a gente quer oferecer para o paciente são tratamentos que recuperem estética e função e sejam efetivos e não tragam prejuízos à saúde bucal, tá? Pode eventualmente acontecer da gente indicar uma prótese sem grampo? Pode acontecer por alguma situação que a gente perceba que seja parte do tratamento e não o tratamento final, tá? Mas a prioridade é trabalhar próteses removíveis, retidas a grampo, tá? Aquela convencional, porque se você aprende a fazer aquela ali, na boa, você aprende a fazer qualquer prótese. Porque a prótese removível, ela te dá uma noção de planejamento amplo e geral. Porque eu acredito, ela é uma das próteses mais difíceis para serem feitas. Por quê? Porque ela é móvel. Aquela coisa mexendo dentro da boca, você tem que saber. Você tem que saber força, você tem que saber movimento, você tem que saber como controlar isso aí. Então, se você aprende a fazer isso, você começa a ter uma noção de que uma prótese fixa, uma prótese sobre implante, aquilo ali é muito mais tranquilo, porque não vai ter aquela questão do movimento, tá? Então, só prestem atenção para esse fato, porque podem acontecer questionamentos, e vocês mesmo no dia a dia já podem até ter se questionado por que tem grampo e por que não usam essa prótese, tá certo? Queria saber de vocês se tem alguma dúvida, tá? Eu tentei fazer a aula pegando uma abrangência de tempo, que ela não se tornasse chata, tá? Porque eu sei que tem uma aula muito extensa, às vezes, para